bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vim dividir com vocês como que foi meu parto normal pelo SUS. Mas eu queria avisar primeiro que a minha intenção não é deixar ninguém com medo. Tem serviços que são ótimos mesmo sendo do SUS. E o que aconteceu comigo não é regra. Por isso o mais importante que eu quero falar pra vocês é que vocês procurem um hospital que vocês se sintam confortáveis e confiantes pra ter o seu bebê lá. Afinal de contas, é o momento mais importante da vida da mulher. Outra coisa é que eu quero que esse vídeo sirva mais como um alerta pra vocês, pra que se por acaso aconteça alguma coisa parecida, vocês tenham voz e já estejam meio que preparadas pra tomar uma atitude se precisar, porque na hora eu juro que eu não esperava passar por isso. Estou grávida pela terceira vez, tá? Se você ainda não me conhece, eu já tenho 2 filhos. O meu primeiro foi parto normal, que é o Gael. No SUS, eles têm essa coisa de parto humanizado e de querer fazer o parto ser o mais natural possível. Claro que nem sempre é tão humanizado assim. Não foi assim no meu caso, pelo menos. Por volta das 7 horas da manhã, minha bolsa estourou. E foi assim, gente, uma aguaceira, sabe? Tipo, saía muito líquido. E eu tava deitada na hora, assim, foi tipo uma bexiga estourando. A sensação de uma bexiga estourando com água dentro, assim, puf. Fez até um barulhinho. Era bastante líquido e não parou de sair por muito tempo. Tanto que eu fui com um lençol no meio das pernas pra poder evitar que ficasse molhando o carro e tudo mais, né? Fui de vestido. Ai, gente, eu fiquei tão feliz quando a minha bolsa estourou. E eu lembro que a minha mãe falou pra mim assim: 2 conselhos quando você engravidar. O primeiro, faz cocô antes de sair de casa pra ir pro hospital, porque na hora você vai sentir vontade de fazer cocô e ninguém gosta de limpar o cocô de ninguém, vão ficar com cara feia pra você e é muito chato, então faça cocô antes. E o segundo conselho foi, não grita, porque se você gritar, você vai tirar o sossego das pessoas e elas vão te tratar mal, porque você vai deixar elas estressadas. Eu não estou aconselhando isso, tá, gente? Foi minha mãe que me aconselhou e eu vou confessar que isso é mais pura besteira. Se você quiser fazer cocô, você faz. Se você não quiser fazer cocô, você não faz, tá? Até porque eu trabalho na área da saúde e pra mim não tem problema nenhum limpar o cocô de ninguém. Eu tô ganhando pra isso, tá? Mas lá fui eu. Quando a minha bolsa estourou, já levantei da cama e já fui fazer o número 2. Consegui fazer o número 2. Segurei a pepeca, porque na minha cabeça o bebê ia escorregar e ia sair, só que não, porque demorou muito tempo pra ele nascer. Coloquei a mão aqui na pepeca e consegui fazer o número 2, mesmo tão agitada, né? Antes de eu ir pro Santa Marcelina, que foi onde eu realmente tive meu filho, eu fui no Hospital Ipiranga e no Hospital Vila Alpina, que eram 2 hospitais que tinham me falado super bem da maternidade. Só que chegando lá, no Hospital Vila Alpina, eles não tinham vagas e falaram que eu tinha que esperar até 6 horas pra ter uma vaga lá, ou eles me colocariam numa ambulância pra procurar um hospital que tivesse vaga assim que eles recebessem essa informação. Mas como eu só tinha um dedo de dilatação, eles falaram que se eu quisesse eu podia sair e procurar um hospital. E foi exatamente o que eu preferi fazer e fui pro Hospital Ipiranga. Chegando lá, o hospital tava em reforma, uma bagunça, e quando eu subi no andar certo pra falar com o médico, tinha mães no corredores gemendo de dor e eu simplesmente fugi do hospital com medo. Fui pro Santa Marcelina por indicação de um colega que trabalhava lá. Fui atendida pela enfermeira, passei com uma médica, eu tava com um dedo ainda de dilatação. Entre essa viagem de ir pra um hospital e ir pro outro hospital, eu cheguei no Santa Marcelina, já era tarde e eu não tinha ainda uma boa dilatação, né? Mesmo assim, eu sempre quis parto normal, sempre quis. E aí eu fui pro Santa Marcelina. Chegando lá, a enfermeira me atendeu, aí a médica falou assim pra mim, olha, fez o toque e falou pra mim, você tá só com o dedo de dilatação, você vai subir pro andar tal, enquanto isso o seu marido fica aqui embaixo fazendo as papeladas todas que precisam ser preenchidas. Quando eu subi, cheguei num quarto, me colocaram num quarto super pequenininho, mas super confortável. Tinha uma maca pra deitar, um sofazinho, uma poltrona, que é onde eu fiquei sentada, reclinável, e uma portinha que eu julgava ser um banheirinho, e realmente era um banheiro. E tinha também uma cômoda com uma televisãozinha bem pequenininha em cima. Aí eu pensei, nossa, tô no paraíso, se eu ficar aqui eu tô ótima, maravilhoso. Tava me sentindo já num hotel. Até que daqui a pouco bate uma pessoa na porta e entra. E é outra mamãe com uma barriga gigante. E aí eu pensei comigo, queridinha, acho que você errou o seu quarto. Esse quarto é meu. E aí ela falou, não, a moça... Eu tô brincando, eu não falei isso pra ela, né? Eu só olhei e falei, oi, tudo bem e tal, mas sem graça. Aí ela, a enfermeira já veio falar com você, porque ela falou que a enfermeira falava com a gente e tudo mais, enfim.
Aí daqui a pouco, daqui a poucos minutinhos, veio uma enfermeira. Essa enfermeira picou eu e ela, né, eu e a moça, colocou um acesso, colocou na minha mão, aqui pegou uma veinha na minha mão e colocou um soro que não tinha nenhuma medicação. E também colocou na mãe e trouxe umas roupinhas pra gente trocar, que é aquela famosa roupa linda e maravilhosa de hospital que fica com o bumbum de fora. E aí eles levaram a gente pro lugar certo. Era, gente, um corredor de verdade, cheio de cortina, como se fosse box. Era um corredor longo e tinha os box, e era atrás desse box que a gente ia ficar. Tinha as cortinas meio pesadas, tipo de couro. Daí, quando a gente já chegou nesse corredor com os box, já tinha muita gente gritando, gravidinhas, né, em trabalho de parto, andando pra lá e pra cá, acompanhada de alguém pra estimular o parto. O box era super bem equipado, tá? Não tinha janela nem nada aberta, era uma janela, mas estava fechada, trancada, tinha até aparelhos na frente, coisas pra ouvir o batimento do bebê, entre outras coisas, assim, coisa pra colocar no dedo pra ver nossa saturação, essas coisas assim, né, de hospital mesmo. E uma maca, que é onde eu fiquei deitada, super moderna, só que não tinha lugar pra nenhum acompanhante meu ficar. Mas logo em seguida veio meu marido e ele ficou de pé do meu lado, porque realmente não tinha nenhuma poltrona, nem lugar pra ele sentar. Eu fiquei lá deitada e aí veio umas 3, 4 médicas que nem se apresentaram e falaram pra mim, dá licença. Abriram a minha... mandaram eu deitar, né, pra poder fazer o toque. Ficaram lá fuçando, aí daqui a pouco falou, sente aí, né, tipo, vai lá. Aí colocou, falou, você tá com um dedo e meio de dilatação, uma coisa assim. Já tinham passado-se horas, aí acho que já eram umas 4 horas da tarde já. E aí, quase 5 horas da tarde. E aí ela falou pra mim, olha, a gente vai colocar a medicação pra estimular, porque sua bolsa estourou 7 horas, né, tal, você não tem dilatação, a gente vai começar a estimular. Até aí eu não tava sentindo dor nenhuma, eu tava super de boa, pra mim o bebê ia nascer rapidinho, ia dar tudo certo. Aí ela pegou e falou pra mim que não ia ser no soro, que ia ser endovaginal. Era um comprimidinho bem pequenininho que ela colocava na ponta do dedo dela e ela colocava na minha vagina. Quando ela colocou o primeiro comprimido, passaram-se minutos, bem pouquinho minuto, comecei a sentir uma dor terrível, que é a famosa dor do parto. Pra tentar explicar um pouquinho, é realmente como uma cólica, só que bem forte, e no meu caso pegava como se fosse a barriga inteira e as costas, e eu sentia como se o meu quadril, como se o osso do meu quadril tivesse realmente abrindo, sendo afastado. Comecei a sentir essas dores e toda hora ela vinha e colocava mais um comprimido, vinha e mais um comprimido e nada de dilatação. As horas foram passando, quando escureceu veio uma enfermeira e falou pra mim que eu precisava ficar pulando na bola. Eu trouxe uma bola daquelas grandona e lá tava eu, quicando na bola. E aquela dor insuportável, e a dor ela não era muito regular. Pra mim ela não era regular no começo, depois ela ficou regular e eu comecei a ficar com sede. Com fome também, mas eu não sabia que tava com fome. Eu descobri que tava com fome só depois que o bebê nasceu. Mas eu comecei a sentir sede e elas falaram que eu não podia tomar água nem nada. E eu morrendo de sede, pedindo água, elas não me deram água o dia inteiro, a noite inteira, porque eu fiquei nessa loucura a noite inteira. Toda hora vinha uma médica diferente, que eu não sabia o nome, que não se apresentava, vinha 2, 3 médicas, faziam um toque, colocavam um comprimido, virava as costas e saía andando, e eu morrendo de dor. Aí a enfermeira veio e falava que eu tinha que ficar pulando na bola, tinha que fazer agachamento, tinha que ficar rebolando, fazendo alguns movimentos, né, pra poder estimular o bebê a encaixar, o bebê nascer. E eu tava assim, com muita dor, tanta dor que eu não conseguia ficar quicando na bola o tempo todo. E meu marido o tempo todo lá pegando na minha mão, só que era muito difícil. Quando a dor ia embora, era um alívio total, mas quando a dor vinha, gente, eu virava o demônio. Demônia, porque eu ficava doida, assim, sabe? Era tanta dor que pra eu não gritar, ouvindo o conselho da louca da minha mãe, eu subia na maca. Quando eu sentia a dor chegando, eu saía da bola, corria pra maca, deitava, agarrava nos lençóis, ficava assim, ó. Esfreguei tanto a cabeça a noite inteira, que aqui o meu cabelo ficou todo embolado, ficou tipo um dread gigante, que eu demorei dias pra conseguir desembaraçar o cabelo depois, porque eu não tinha nem força no braço pra conseguir desembaraçar. Aí quando foi de madrugada, a enfermeira me levou pro chuveiro. Um banheiro
bem petititica apertado, sem janela, com a água fervendo, eu podre já de cansada, com aquela dor toda que eu tava sentindo, quicando na bola, rebolando, andando pra lá e pra cá. Teve um momento até que parou de sair o líquido, né, o líquido transparente, que era o da bolsa e tal, e começou a sair sangue, e o sangue escorria pela minha perna, e eu sujei o quarto inteiro de sangue, tanto que eu não conseguia mais quicar na bola, porque a bola ficava escorregando, então eu tinha que ficar equilibrando a bola e quicando, porque as enfermeiras e as médicas ficavam olhando pela fresta do box com cara feia pra mim se ela me pegasse na cama. Era tenso. Me levou pra esse chuveiro quente, pra esse banheiro, e aí o vapor da água e aquela água muito quente aqui no meu cóccix caindo e eu em cima da bola e aquela água pelando. Eu cheguei a tomar água do chuveiro porque eu tava com muita sede, e meu marido de frente pra mim lá, pegando a minha mão, me dando um super apoio, só que com uma cara de dó que era inegável, porque a dor era muito grande pra mim. Eu tava sentindo muita dor e eu tava sentindo que eu ia desmaiar. Mas esse foi o melhor momento ainda, porque quando a água quente batia nas minhas costas, eu percebia que a dor, ela dava uma amenizada. Era sutil, mas ajudava pra caramba a amenizar a dor. Eu não tomei nenhum remédio pra dor, elas não me deram. Eu cheguei até a pedir, de madrugada também, um pouco depois ela me colocar no chuveiro, eu pedi e ela falou que não tinha como dar nenhum remédio. E aí eu fiquei lá no chuveiro, voltava pro meu lugarzinho, lá pro meu boxzinho, pulava na bola de novo dentro do quarto, me equilibrando, porque a bola tava escorregando no sangue já do chão. E quando eu não aguentava, eu subia de volta pra cama. E teve um momento que eu subi na cama e aí uma médica entrou e falou assim pra mim: você precisa descer dessa maca, porque senão seu filho não vai nascer. E eu tinha acabado de deitar na cama, gente, porque eu não tava aguentando ficar naquela bola, eu tava com as pernas cansadas, eu tava muito cansada, exausta, de tanto fazer força. E eu olhava pro meu marido e falava: eu não aguento mais, tá doendo demais, eu não aguento mais. Nesse momento, a dor já começou a ficar muito pior, já começou a ficar bem mais forte e bem mais sem intervalo. E quando eu deitava na maca e sentia, quando começou a ficar com um intervalo mais curto as minhas contrações, pegava no sono sem querer, eu nem percebia. Eu só percebia porque teve momentos que a dor me acordou. Eu queria muito que o meu filho nascesse e eu me esforcei o máximo que eu consegui ali para poder estimular o nascimento dele. Quando foi umas 5h30 mais ou menos da manhã, veio duas médicas e elas começaram a falar que eu não tava tendo dilatação, que não sei o que eu tinha 4 dedos de dilatação naquele momento. Comecei a ficar preocupada porque tinha sangue em tudo, eu tinha sujado tudo de sangue, a cortina, a maca, tudo. E meu marido com aquela cara de dó tentando passar força pra mim. E elas falaram isso. E eu olhei pra cara dela, da médica, e a médica não olhava pra minha cara e ela falou assim pra mim. Eu falei assim pra ela: doutora, só tem 4 dedos de dilatação até agora. Tem como fazer uma cesárea? Porque eu não tô aguentando mais. Ela falou pra mim: a gente só tem uma sala de cesárea, ela está sendo ocupada. Até limpar e fazer tudo, seu bebê já nasceu. Virou as costas e saiu de novo. E aí eu fiquei lá, naquela sofrência, tentando, levantava da cama mesmo sentindo as dores e ficava fazendo agachamento e lá, quicando na bola, pra estimular, vai pro chuveiro, volta pro chuveiro e nada. E toda hora a médica vinha, fazia o toque, colocava a medicação. E o tempo inteiro, gente, eu fiquei com um cintinho na barriga, sabe? Que fica ouvindo os batimentos cardíacos do bebê. E os batimentos estavam normais. E teve uma coisa que aconteceu também que foi muito chata, que depois eu me senti mal por isso, foi que teve um momento que a médica entrou e ela foi colocar o comprimido de novo. E aí ela falou pra mim: quando a contração vier, você me fala, porque eu vou colocar o comprimido na hora. E aí a contração veio e ela foi e colocou o comprimido. E, gente, imagina, eu morrendo de dor, sentindo a contração de um filho nascendo. Ela enfiou a mão e começou a futucar o meu útero pra encaixar, né, a medicação. E aí eu não aguentei e falei pra ela parar. Falei: para, tá doendo, para. Ela não parou. O que foi que eu fiz? Ela tava lá embaixo, eu chutei o braço da médica. Eu encaixei meu pé e fiz assim no braço dela. Gente, ela fez uma cara pra mim que, sério, ela queria me esganar se ela pudesse. Eu só piorei a situação.
E enquanto isso, gente, eu ouvia vários comentários desnecessários de médica e de enfermeiros da equipe que tava lá no dia, reclamando de uma moça que gritava muito. E ela gritava muito mesmo, gente. E eu não tiro a razão dela de gritar, cada um. Eu escutava os comentários, mas já é o quarto filho, na hora de dar não faz esse escândalo todo, e coisas do tipo, né? Era muito desagradável ouvir essas coisas, gente. Eu me controlando pra não gritar, pra não ouvir isso, entendeu? O tempo passou e graças a Deus trocou de equipe médica no setor. Quando elas vieram passar o plantão, né, falar de mim, falar o que estava acontecendo comigo, a médica se apresentou, me pegou na minha mão, fez um carinhozinho, falou: vai dar tudo certo, eu vou me arrumar e já volto aqui, sabe? Já faz tempo isso e nem penso nisso, sabe, durante o dia e tal, mas contando assim, parece que eu tô vivendo tudo de novo. E a médica se apresentou e tal, falou: vai dar tudo certo, e era tudo que eu precisava ouvir naquele momento, tudo que eu queria ouvir naquele momento. E aí ela se apresentou e não sei o que, falou que ia dar tudo certo e saiu pra se arrumar realmente. A médica falou que eu não tava tendo dilatação, que não sei o que, blá blá blá. E aí ela se arrumou e voltou e ela fez o toque em mim. E aí ela falou que eu estava com 8 dedos de dilatação. Foi a melhor notícia da vida. Nisso já era 7 horas da manhã. E aí ela falou que eu tava com 8 dedos e que o bebê já ia nascer. Gente, nossa, como eu fiquei feliz. Como eu fiquei feliz. Aí eu fui. Aí ela pegou, se arrumou mais, arrumou a maca, ela montou, porque a maca ela subiu uma perna aqui, uma perna ali, ela, enfim, aqui o encosto subiu, ela apertou um botão que a maca ficou do jeitinho certo já pra eu ter o bebê. Ela falou: olha, 9 dedos de dilatação, vamos começar? Ela falou pra mim. Aí ela se preparou as coisas lá, veio uma enfermeira pra ajudar ela e tal. E ela começou a me ensinar a fazer a força. E eu já quero falar pra vocês também essa questão da força. Eu tava fazendo força no pescoço, então eu deitada, naquela posição super confortável, e eu fazia a força aqui, ó, no pescoço, tipo... Só que a força não era aqui, era a força de cocô. É uma força de cocô. E eu vou falar pra vocês que sim, gente, não adiantou fazer cocô antes, tá bom? E não adiantou ficar com fome, sem comer nada, sem beber água, porque ainda tinha cocô pra sair. E eu deixo em off o resto. E eu tinha que fazer realmente a força de cocô. E a sensação que eu tinha era realmente que ia sair cocô, não tinha como, entendeu? E a contração muito forte, ajudando, lógico, empurrando o bebê pra nascer. E meu marido o tempo todo aqui na minha cabeça. E eu lembro que eu conversei com ele bem antes e tal, e eu falei pra ele que eu não queria que ele visse o bebê sair, só depois que o bebê já tivesse saído. Não, tudo bem, né? Não faço questão e tudo mais. Aí ela começou: a cabecinha já tá aparecendo, eu já consigo ver. E eu pensei comigo: tá vendo nada, só tá querendo me estimular, né, pra eu poder fazer mais força. E resolveu, viu? Aí eu lá, fazendo força, e a contração vinha, eu comecei a fazer força no lugar certo. Aí sim, eu comecei a sentir mesmo o bebê empurrando a vagina. E ela falou: vem ver, pai, vem ver. Ele foi. E eu vou fazer o quê? Porque nessa hora eu não quero saber de nada, né? Meu marido foi, chegando lá, ele olhou e falou: é verdade, tá saindo. E aí eu fazendo força, percebi que a médica ia fazer aquele corte, episiotomia. Ela passou o dedo e pegou a tesoura. E quando ela passou o dedo pra sentir ali e pegou a tesoura na mão, eu falei pra ela: não corta. Porque eu tinha visto vídeos antes falando que isso era ruim, que não sei o que prejudicava e tudo mais. Quando eu falei não corta, veio mais umas 2 contrações e o bebê acabou nascendo. E quando eu falei não corta, ela olhou pra minha cara e fez uma cara tipo assim, ó. Ela tava assim, preparada pra cortar, ela fez assim. Tudo bem, né? Tipo, eu vou obedecer a sua vontade. Teve mais umas 2 contrações e o bebê nasceu. O que aconteceu com isso? Eu tive laceração de 2º grau, que é um rasgo que acontece entre a vagina e o ânus, que era o que ela ia fazer. Ela ia fazer esse corte. Se ela fizesse esse corte, talvez fosse melhor pra mim, porque ia sair um corte reto, feito com a tesoura. Como foi um rasgo, ele ficou completamente desregular. Quando o bebê saiu toda a dor e veio só a alegria.
Meu marido foi, cortou o cordão, não sei o que, blá blá blá, deu tudo certo. Mas eu ainda senti um pouco de dor, porque ninguém nunca tinha me falado que a placenta, depois a barriga continuou fazendo contração, porque a placenta precisava sair. E aí demorou uns minutinhos, é rápido, e a dor é bem menor. Mas eu ainda continuava sentindo a cólica e a barriga ficando dura, fazendo a contração. E só depois que ela tirou a placenta, que ela corta, tal, limpa o bebê, dá uma atençãozinha lá, tal, aí ela pega e vai tirando a placenta aos pouquinhos, a placenta vai sendo meio que expulsa do corpo. Aí sim, a dor foi totalmente embora. E aquele estresse todo, aquilo tudo morreu ali, gente. Não existia mais nada mais importante do que o nascimento do seu filho e você querer ver a carinha dele e tudo mais. Tanto que eu tava tão acabada, tão cansada, eu não pensei nem em tirar foto nem nada. E a médica começou a encher o saco, falar pra tirar foto. Vai, aproveita, tira foto. Vai, papai, pega o celular e tira foto. E foi a melhor coisa que ela fez, porque senão não ia ter nenhum registro. E mesmo eu saindo acabada e podre, eu consigo ver muita beleza nessa foto, nessas imagens. E lá o bebê fica junto com a mãe. E eu achei que isso sempre fosse uma maravilha. Só que eu tava tão cansada e com tanta fome e eu não podia ter ninguém me acompanhando. Então era só eu e o bebê. Eles me colocaram num quarto que tinha mais 4 mães, eu era a quinta. Um banheiro, eu super, hiper, mega cansada, o bebê fica ali do seu ladinho na cama. Eu tava tão cansada e com tanta fome, com tudo mais, que foi muito difícil pra mim também ficar com o bebê. Ele tava chorando, queria ser amamentado, obviamente, e quando eu ia dar mamar pra ele, era muito mais forte que eu, um sono e um cansaço extremo. Tanto que teve algumas vezes que uma mãe do meu lado, que tava mais perto, me chamou e eu já tava dormindo, gente, juro. Eu tava dando mamar aqui pra ele, sozinha, e eu peguei no sono, e o perigo do bebê cair no chão, né, de rolar ali em cima de mim e eu largar. E ela me acordou e falou, moça, você vai ter cuidado, tal, você tá cochilando. E é muito forte, assim, sabe, tipo, é incontrolável, é um cansaço, assim, incontrolável. O sono tomava conta, assim, de mim, sabe? E essa foi muito difícil isso, porque eu não conseguia dormir. Quando ele tava dormindo, porque bebezinho geralmente dorme bastante, quando ele tava lá dormindo, que ele pegava no sono, eu pensava, eu vou aproveitar e vou tirar um cochilo rápido, porque eu preciso tirar esse cansaço de mim. Porque eu fiquei com muito medo de dar mamar de novo e acontecer isso. Entrava a visita no horário de visita e os bebês choravam e as mães conversavam alto e entrava a visita e saía a visita e geralmente era muita gente pra uma maca só, o quarto era pequeno pra todo mundo, ficava uma bagunça e eu nunca conseguia dormir e eu tava sempre muito preocupada por ter muita gente ali que eu não conhecia e eu ficava com medo, gente, de pegarem o bebê, enfim, eu ficava tipo meio que viajando e eu não conseguia ficar em paz, eu não conseguia dormir. Aí as enfermeiras iam, pegavam o bebê, faziam os testes, tudo bonitinho, não tenho o que reclamar disso. Tanto que o meu filho nasceu com icterícia, que é quando nasce um pouquinho amareladinha a pele e o olho, ele fez banho de luz e a gente acabou ficando mais tempo no hospital. Até ele melhorar essa icterícia, tomar o solzinho, o banho de luz dele bonitinho e a gente conseguir ir pra casa porque eu não via a hora. Eu precisava muito descansar. O lado bom do parto normal é que realmente, gente, depois que o bebê nasceu, a placenta saiu e eu fui pro quarto, demorou uma questão de horas, tipo assim, umas 3 horas. E eu me sentia como se eu não tivesse parido. Era perfeito, assim, tipo, eu não sentia dor nem nada. Eu sentia uma ardência na região. Outro problema que aconteceu comigo lá no hospital foi que entre essas 4 mães que ficaram junto comigo, uma delas era soro positivo. Como eu descobri que ela era soro positivo? Quando você tem bebê, vem as enfermeiras e o médico, né, pra poder te avaliar, ver se a sua cicatriz, se você teve cesárea, ver o seu peito, se tá conseguindo amamentar, te orientar. E nesse momento as enfermeiras e as médicas entraram pra fazer a visita e elas vão de mãe em mãe pra poder ver os bebês e ver a gente, né, ver tudo mais. A enfermeira falou, você não amamentou ela, né? Você sabe que você não pode amamentar porque você é soro positivo, não sei o que, não sei o que. E tipo, todo mundo ficou tipo... Enfim, depois que eu ouvi essa informação, tenta só imaginar a cena. Eu estava com um rasgo, porque o bebê passou lá e tudo mais, e teve esse rasgo, eu tava cheia de ponto. Depois que o bebê e a placenta saiu, a médica veio fazer os pontos, eu fiquei lá umas 2 horas com a perna aberta pra ela costurar. Foi muito cansativo, minhas pernas estavam até tremendo já, porque eu não tava aguentando ficar mais naquela posição. E ela fez os pontos e ela pedia toda hora pra moça, eu não sei quantos pontos eu levei, nem parei pra observar isso,
mas ela pedia toda hora pra enfermeira sair e pegar mais fio de sutura, gente. Foram muitos pontos porque demorou pra caramba. Teve um dia que eu tava super apertada pra fazer xixi e aí tinha alguém usando o banheiro. Eu fiquei esperando e a pessoa demorou pra sair. E quando a pessoa saiu, era essa menina. Ela era super jovem, gente, tava com o marido dela lá, tudo. Quando eu fui usar o banheiro, que ela tinha acabado de sair, tinha sangue na coisa do banheiro, sabe? Onde senta, no banheiro. E eu simplesmente não consegui usar o banheiro. Toda vez que eu ia fazer xixi, eu já tomava banho, porque eu fazia xixi no banho. Eu tô com vontade de fazer xixi, aí eu ia no banheiro, abria o chuveiro, fazia o xixi e já tomava banho, enfim. Toda hora eu fazia isso. E eu não consegui fazer o número 2. Eu fui do hospital, quando eu saí do hospital, eu menti que eu tinha conseguido fazer, porque é uma das exigências pra eles te liberarem. Tá, o cocô tá normal, conseguiu fazer, o xixi tá normal, tá tudo normal, consegui fazer. Só que não, isso acaba acarretando outros problemas, porque quando eu cheguei em casa eu tive hemorroida, eu fiquei uns 8 dias sem fazer cocô, desde o dia que eu ganhei, o tempo que eu fiquei no hospital e depois o tempo que eu voltei pra casa eu não conseguia. O meu problema não era com a menina, por a menina ser soro positivo. Como eu já disse, eu trabalho na área da saúde e atendo muitas pessoas com soro positivo. Eu sei muito bem como é que se pega e tudo mais. E isso era um risco pra gente. Eu tava com um corte lá na região íntima. Se eu sentasse ali, eu podia sim contrair o vírus pra mim. Foi uma exposição da menina pra todo mundo que tava lá no lugar, porque essa não é uma informação que todo mundo quer sair falando pra todo mundo assim. E eu senti, gente, honestamente, que a menina ficou muito ruim depois de tudo isso. Ela era a única do quarto que não falava com ninguém. Todas as mães conversavam, trocavam dicas e falavam como foi o parto e falava tudo. Ela não trocava uma palavra com a gente, nem sequer um bom dia. Quando a gente, por acaso, se encontrava, assim, tipo, o olhar se encontrava, ela abaixava a cabeça e ela fazia tudo assim de cabeça abaixada e ela chorava e falava pro marido dela que queria ir embora porque eu escutava ela falando isso. Muito tenso, muito difícil e eu achei isso sim muito errado, tanto pra pessoa, tanto pra menina que era super novinha. Acho que ela tinha 22, 24 anos e pras pessoas que estavam lá expostas a uma doença, gente. Ninguém quer ficar doente assim, sabe? Ainda mais num momento desse, né? Enfim, tudo isso aconteceu comigo, depois eu fui pra casa, esqueci de tudo, não pensei em nada. E eu tava assistindo o jornal e aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, pasma. Eu tava assistindo o jornal da Record e tava falando que teve uma mãe que perdeu o filho no hospital depois de 24 horas de trabalho de parto. Lembrando que a minha bolsa estourou 7 horas da manhã, mais ou menos, 7 e pouquinho, e eu tive o meu filho 8h15 da manhã. Quando eu cheguei em casa e eu fui ver essa reportagem, que eu me arrependi de ter visto, eu fiquei muito triste na hora, no mesmo hospital, gente, sério, ela tava ali talvez do meu lado e eu não sabia. Ela falou que ficou 24 horas em trabalho de parto, não tinha dilatação, eles insistiram no parto normal e infelizmente o bebê não resistiu. E teve todo escondendo os defeitos, sabe? Essas coisas que encobrindo os erros deles e tudo mais. E o médico falou, o acompanhante falou que a mãe não estava tendo dilatação, estava sentindo dor, passou mal, não sei o que, falando todas as coisas, falando que eles pediram pra fazer uma cesárea, eles falaram que não iam fazer uma cesárea. Gente, eu juro pra vocês que eu me vi naquela situação como mãe, mas eu tava ali com o meu presentinho, com o meu pacotinho, lindo, saudável, comigo, e eu tava me sentindo bem. Eu só tava com um emocional um pouco abalado por tudo que eu passei, porque eu realmente não esperava. Eu esperava, gente, chegar com a maquiagem bonitinha no hospital, poder gravar tudo, tirar foto e ficar bonita. Tudo bem, cansada, parto normal, aquele sofrimento, mas eu esperava ser bem tratada. E isso não aconteceu por parte dos médicos. As enfermeiras foram um pouco melhores e o pessoal da faxina, o pessoal que dava comida pra gente eram maravilhosos, super atenciosos. Eu já tive parto no particular, eu vou confessar que é muito diferente, pelo menos pra mim foi bem diferente o tratamento. E é muito ruim falar isso, como o dinheiro compra muita coisa, né, gente? Enfim, essa foi a minha experiência. Voltando a falar, não é regra, tá bom? Eu desejo do fundo do meu coração que o seu parto seja maravilhoso, independente se for no público ou no particular. Eu desejo que seja uma hora maravilhosa, que seu bebê nasça super saudável, cheio de amor pra dar pra você e que dê tudo certo e que seja do jeito que você sonhou. Mas se não for, também, o mais importante é que você tenha seu pacotinho ali no braço saudável, então você tem que lutar para que isso aconteça de uma forma
o mais razoável possível, tá bom? Se inscreve no canal e deixa no like pra eu ficar muito feliz. Pesquisa o hospital antes, faça visitas, eles mostram maternidade e tudo mais. Vai no hospital, conversa, se informa e só vai no hospital que você se sentir realmente tranquila, que você sentir confiança, porque aí sim já é meio caminho andado, tá bom? Um beijo, muito obrigada por assistir meu vídeo e até o próximo. Tchau! Mamãe, beija mesmo. Beija porque é gostoso. Ai, meu Deus, eu vou fazer assim.